Juliana Lima, sou mentora em liderança. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, aí um pouco da minha experiência e esse tema que eu amo, que é liderança. Eu fui líder mais de 20 anos no mundo corporativo e sempre gostei, eu amava ser líder, sempre tive equipes, sempre inspirei muitas equipes e eu adoro essa relação. Eu acho que o líder não precisa estar, né, acima do time. Eu sempre procurei ter uma liderança muito humanizada. Então vamos lá, querida. Ótimo. Para a gente começar esse tema de assumir o controle, estar na liderança, para você, o que que significa isso? Acho que a sua fala inicial já deu alguns spoilers para a gente. Sim. Eu vou fazer até uma reflexão que eu gosto muito. É assim uma reflexão para todas, para vocês pensarem se vocês querem sentar na plateia e assistir a vida passar ou ficar no palco e decidir exatamente que rumo tomar na vida e tomar as rédeas da vida. Então, isso eu falo tanto para a vida pessoal quanto a vida profissional. Eu acho esse tema extremamente importante, que eu acho que a gente vive hoje, Vera, numa correria e a gente não para realmente para focar no dia de hoje, no que a gente está fazendo e para onde a gente quer chegar. Então, eu acho que assim, essa clareza, a gente ter essa noção exata do que a gente quer da nossa vida, né, daqui para frente, e a gente pensar, ok, as nossas ações, o que eu estou fazendo hoje, vai me levar para esse caminho que eu desejo chegar? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Você tomar o controle é você realmente viver de uma forma consciente e você ter clareza para onde você quer, da onde você quer chegar, e se você está hoje, os hábitos, as ações que você está tomando hoje no seu dia a dia, se está te levando para esse lugar. Então, começa mais ou menos por aí. E no que diz respeito à questão da posição de líder, da postura de líder, melhor dizendo, como é que você vê isso? É algo que depende do cargo da pessoa ou não? De jeito nenhum, assim, eu acho que essa postura de liderança, independente do cargo, independente do trabalho que você tenha, eu acho que quando você assume essa postura, você se comporta de uma forma que eu acho que todos acabam percebendo, né? Essa postura que a gente chama, eu chamo muito de above the line, que é o que é acima da linha, é você não ficar fazendo ali o que pedem para você fazer, você realmente ser proativo. Eu acho que eu sempre busquei isso nas pessoas que trabalharam comigo e eu levo isso para minha vida. Eu acho que a proatividade, você está agregando valor, você está fazendo muito mais do que pedem para você. Eu acho que faz toda a diferença, sabe? Você se colocar à disposição. Eu sempre, no meu trabalho, sempre que me pediam alguma coisa, eu nunca passei a bola, que eu acho que tem, infelizmente, tem muitas pessoas que querem se livrar do problema. Ah, não, já quero passar para frente. E eu sempre tive esse cuidado, eu sempre tive o cuidado de, ok, não dá para a gente assumir tudo, não dá para a gente fazer tudo, mas pelo menos eu sempre tentei entender o que aquele cliente ou aquela pessoa está precisando, ver se tem de alguma forma eu posso ajudar e já passar de uma maneira, sabe, indicando para uma outra pessoa, orientando, que eu acho que naturalmente isso reflete positivamente na nossa carreira, que eu acho que todo mundo percebe que você tem essa postura de fazer diferente, de estar ali, não só fazendo com que o que mandam, né, o que o seu job description, né, o seu cargo exige. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que é você ter essa postura de proativa. Eu acho que proatividade eu acho fundamental para todo mundo na carreira, né? De uma maneira geral, em tudo na vida. Você não ficar esperando as coisas chegarem, você ir e já fazer e já se
propor a ajudar, a estar ali disponível, enfim. Interessante, de fato, concordo contigo. Você comentou que nunca gostou de receber algo e já delegar de cara. Você gostou, você disse que analisa primeiro. Tem alguma situação que tu pode compartilhar em que essa tua postura de liderança, ela fez a diferença, ela contou pontos, digamos assim? Sim, eu acho, eu me lembro, acho que foi bem no início da minha carreira, eu ainda estava na faculdade, aqui nos Estados Unidos, é uma história que eu adoro, assim, que foi transformadora na minha vida. Foi que eu trabalhava num restaurante japonês e eu estava fazendo faculdade na época, então, assim, era a maior ralação, porque eu trabalhava na hora do almoço e à noite também. E, e eu estava um dia, fechando caixa com a dona do restaurante. E a dona do restaurante, a gente já tinha fechado o restaurante, tudo, o horário tinha, né, acabado. E chegou um casal na porta, bateu para entrar no restaurante. E a minha chefe olhou para mim e falou: Não, você não precisa abrir, já acabou o seu horário, vamos fechar o restaurante e tal, não precisa atendê-los. E eu falei: Não, pode deixar, deixa que eu atendo, eu assumo, eu cuido deles, você não precisa fazer nada, mas eu faço questão de abrir a porta. E aquela abertura de porta foi uma transformação real na minha vida, porque esse casal que entrou no restaurante, a quer dizer, era uma diretora de uma empresa do outro lado da rua do restaurante com o vice-presidente. E ela gostou de mim, gostou da maneira que eu atendi e, enfim, do meu inglês. Aí ela veio perguntar para mim, falou: Você é brasileira? Porque a empresa fazia exportação para o Brasil. E ela falou, eu gostaria de te oferecer uma entrevista, eu quero te convidar para fazer uma entrevista porque eu estou precisando de uma pessoa. E eu acabei indo para lá, atravessei a rua, fui lá fazer a entrevista e entrei para a empresa. E quer dizer, minha carreira dentro da área de tecnologia começou a partir dali. E essa pessoa foi assim, um anjo da guarda. Eu sempre brinco que ela foi um anjo da minha vida, porque ela me ensinou muito e essa empresa terminou de pagar minha faculdade, então eu tive, enfim, vários benefícios, e daí começou uma jornada maravilhosa na minha carreira. Então, sabe, foi uma abertura de porta que realmente, para mim, foi assim, um ganho absurdo. E eu fui realmente querendo ajudar, querendo, enfim, fazer diferente, porque eu não precisava, realmente já estava no meu horário. Se eu quisesse fazer o meu e ir embora, eu não precisaria. Mas eu resolvi dar ali um valor adicional e tive um retorno fantástico. Então, Você adoro abriu essas. as portas do restaurante e não sabia que estava abrindo as portas da empresa daquelas pessoas para você, não é? Gostei. Muito, Exatamente. muito inspiradora essa história. Gostei bastante. É bom a Obrigada. gente ter esse tipo, conhecer esse tipo de história, porque muda a visão, ainda mais às vezes das pessoas que estão no início da trilha, digamos, de que muitas vezes o passo a mais ele pode sim fazer diferença. Porque eu percebo, é uma percepção minha, que vem se instalando de certa forma uma cultura, às vezes, do passo a menos. Exatamente. Mas é importante a gente buscar agir de acordo com a nossa essência e, se essa proatividade estiver dentro de nós, colocar isso ainda mais para jogo, é importante. E, Juliana, no mundo corporativo, algo do tipo já aconteceu com você, essa postura, posição de líder que te abriu outras portas? Sim, sim. Eu que eu me lembre, tiveram algumas situações que é aquilo, às vezes você não vê aquele resultado positivo imediato, não é, Vera? Mas você, só de você estar ali, tendo aquela postura, fazendo diferente, uma hora alguém lembra de você para uma posição, ou te indica, ou te orienta. Então, assim, eu me lembro aqui um caso que eu
tomei a decisão que isso daí, na verdade, foi até mais do que a postura de líder. Eu acho que foi muito essa questão da decisão, de você decidir o que que você quer para sua carreira e não esperar a promoção chegar para você. Que eu acho que eu escutava algumas pessoas da minha equipe, às vezes falando, ah, porque o RH não tem um plano de carreira, ah, porque. E eu acho que as pessoas acabam se acomodando muito por isso. E eu vejo que a gente tem que ser muito mais protagonista da nossa história do que a gente esperar um chefe promover a gente ou a RH dar uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que ir atrás. Eu, pelo menos, sempre tive muito essa postura. E eu me lembro que teve um caso, foi mais ou menos em 2017, que o Rio de Janeiro estava muito violento e tal, e eu tinha um cargo que eu trabalhava com a região do Brasil. E eu decidi, falei, olha, eu não quero mais ficar aqui no Brasil, eu quero realmente voltar para os Estados Unidos, que eu já tinha morado aqui antes. E eu tomei essa decisão, eu comigo mesma, falei, não, eu quero voltar para os Estados Unidos. Aí procurei o meu chefe, tive uma conversa com ele, falei, olha, eu tô com essa ideia, gostaria muito de voltar. Eu estou com cargo Brasil, mas se tiver alguma oportunidade para algum cargo América Latina, eu me coloco à disposição. Eu quero muito ir, eu estou decidida. E ele pensou bastante, conversou com o presidente e tal, e depois de algumas semanas ele entrou em contato comigo e me ofereceu um cargo. E aí eu consegui voltar para cá e peguei esse cargo da América Latina. E assim, e várias pessoas pensaram, ah, a Juliana foi promovida, a Juliana foi indicada e tal, e realmente, assim, eu que pedi, na verdade, assim, ninguém me ofereceu nada. E eu vejo, Vera, assim, que muitas coisas na minha vida foram muito mais porque eu corri atrás, eu fui pedir mesmo, fui até cara de pau em alguns momentos, mas assim, você também, acho que acreditar no seu potencial, não ter medo, que eu acho que, lógico, tem situações desafiadoras. Eu tive, de alguma certa forma, fiquei com um friozinho na barriga, porque eu falei, pô, meu espanhol é bom, mas não é também, assim, tão fluente. Eu falei, como é que vai ser isso? Mas eu acho que a gente se colocar numa posição também de ver o que que acontece, sabe? Assim, ter coragem de fazer, não ficar esperando, ah, será que eu tô pronta? Porque eu acho que muita gente fica com esse medo, ah, eu acho que tendendo ao perfeccionismo, ah, eu não tenho o espanhol perfeito, eu não tenho conhecimento né, nesse caso, ah, um cargo para pegar uma região tão grande, e tudo. Mas se a gente não se atirar, não tentar, eu falei, o máximo que pode acontecer de eu não ir muito bem, mas eu já vou estar lá nos Estados Unidos e qualquer coisa eu, né, mudo de cargo. Mas eu falei, eu vou tentar e vou me atirar. Então, eu acho que assim, esse caso fica bem forte na minha cabeça, porque me abriu muitas portas também, sabe? Eu acabei dando conta e aprendi muito. Então, foi muito importante essa iniciativa de ter ido falar com o meu chefe. Super concordo contigo também dessa questão da iniciativa que nos ajuda a chegar onde a gente quer. Que ficar Exatamente. esperando outros criarem pontes para nós, às vezes pode ser que não chegue mesmo esse momento. Meninas, para todas vocês que estão aqui, se quiserem fazer alguma pergunta para a Juliana também, eu não mencionei anteriormente, mas podem colocar no chat para que eu coloco aqui para ela, ela vai lendo também, a gente vai trocando essa ideia e batendo esse papo a respeito dessa questão de assumir liderança, qualquer dúvida que vocês tenham ou queiram solicitar alguma informação a mais. Agora, Juliana, você empreende. Você não é mais a Juliana do corporativo. Como é que foi essa transição? O que que te motivou a virar essa chave do mundo corporativo para o empreendedorismo? Foi uma mudança muito significativa na minha vida. Foi, eu acho que uma das mais impactantes, assim, transformadoras, porque eu nunca tinha empreendido antes. Sempre tive lá todo mês o meu salário fixo, fixo não, né? Mas certo, na minha conta. Então foi um desafio.
eu abracei essa ideia, por quê? Porque eu vinha trabalhando como líder, como gestora, todos esses anos, e eu sempre falava assim, o que que eu mais gostava do meu trabalho era a minha relação com as equipes que eu já tive. Então, essa parte de você liderar, de você motivar, inspirar, eu sempre amava. Eu via o potencial quando eu tinha uma equipe bem diversa, assim, eu conseguia, tentava fazer teste de perfil de comportamento para poder entender o perfil de cada pessoa no meu time. Porque, na verdade, assim, não tem uma pessoa que não desenvolve bem. Na minha opinião, eu acho que é a pessoa que não está na posição certa, porque quando a pessoa está na posição certa, a probabilidade dela se desenvolver, dela gostar do que ela está fazendo e obter grandes resultados é muito grande. Então, eu sempre tive esse cuidado, sabe? Primeiro, eu sempre gostei muito de uma troca saudável com a minha equipe, de motivar, de dar as ferramentas necessárias. Nunca achei que eu tivesse todas as respostas. Eu sempre escutei muito a equipe, eu sempre troquei muito, tentei fazer perguntas para que o time me desse as respostas, porque eu sempre gostei de contratar pessoas até que tivessem mais habilidades do que eu né, dependendo da habilidade, eu sempre pensei nisso. Eu nunca fiquei preocupada que alguém fosse roubar meu cargo, nada disso. Eu sempre gostei de pessoas muito boas ao meu redor. Então, essa relação eu sempre amei. E aí eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar com isso. Que eu fiz um curso de coaching em 2023, já vinha fazendo na empresa vários treinamentos, mas esse, que foi um mais extenso, quase um ano, eu fiz de coach, de mentora, para justamente já me preparar para abrir o meu business. E aí fiz em 2024, há um ano atrás, eu abri e tô trabalhando agora como mentora, tenho programas tanto na parte de autoliderança quanto na parte de coaching para empresas, para pessoas que querem melhorar como líder ou se tornarem líderes. E eu tô assim amando, uma experiência fantástica, desafiadora, claro, porque você ter o próprio negócio, você ser marketing, você ser contabilidade, você cuidar de tudo, não é fácil, mas eu acho que a gente se organizando, a gente tendo foco e direcionamento e resiliência, eu acho que é fantástico. Estou gostando muito. É verdade. Atuar em várias bases tem muitos desafios, mas também tem suas recompensas. Sim. Temos aqui uma pergunta da Maísa. Quero saber da Ju como ela lida com as inseguranças do ponto de vista prático mesmo. O que faz em termos de hábitos do dia a dia que a ajuda a avançar em seus objetivos. Obrigada, parabéns, Ju. Obrigada, Maísa. Olha, a gente sempre tem. Eu trabalho com essa parte de autoliderança, autoconfiança, mas claro que a gente tem os momentos que aquela síndrome do impostor vem, cai em cima da gente, a gente fica ali com algumas dúvidas. Eu acho que isso é super normal. Eu sempre falo para as pessoas que já passaram pelos meus programas que assim, a gente é 50-50. A gente não está sempre super autoconfiante, super certa de tudo, porque não é assim que funciona. Tem momentos que a gente acorda assim, sem muita motivação, a gente acorda sem acreditar tanto no nosso potencial, mas eu acho que o mais importante é como assim, se a gente voltar para a nossa base, sabe? A gente pensar, ok, para onde eu quero chegar realmente, sabe? Qual é o meu propósito aqui? O que que eu tô determinada a fazer? E você começar a pensar, ok, as atitudes que eu estou fazendo hoje é que vão determinar meu futuro. Então, se eu deixar essas inseguranças, né, essa falta de motivação, a falta de confiança, tirar minha força e não deixar eu seguir em frente, quer dizer, eu não vou conseguir alcançar nenhum tipo de objetivo. Então, a ideia é o quê? É você ter calma, você falar, peraí, que pensamentos, você processa, eu acho que a primeira coisa que eu falo é isso,
processa qualquer sentimento que você esteja sentindo, né, alguma coisa, frustração ou insegurança, o que seja, e você processa e depois você começa a mudar os seus pensamentos. Fala, não, peraí, esse pensamento não está me servindo de nada. Então eu tenho que pensar de uma forma diferente. Se eu quero alcançar aquele objetivo que é o mais importante, aquele farol, digamos assim, que você queira tá focada nele, você tem que mudar o pensamento e falar, peraí, aí você ativa a disciplina. Não adianta você só ficar, porque a motivação é aquilo. Você começa motivado, só que muitas vezes você não vai estar motivado. Então você tem que acionar a disciplina e partir para frente. Um dia após o outro, vai fazendo um pouco a pouco e chega onde você quer chegar. Né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que a gente fazer a nossa cabeça, nosso mindset e seguir em frente naqueles dias que a gente não está ali muito segura de si. Ótimo, verdade. São estratégias muito importantes mesmo. Essa da disciplina, quando a energia cai, ela é essencial mesmo. Exato. Não temos ainda outras perguntas, podem mandar mais perguntas. E Ju, de que forma você acredita que os outros percebem essa questão da postura de liderança? Como é que ela é percebida de forma geral? O que que você observa aí no teu trabalho? Eu vejo que quando você se posiciona dessa forma, naturalmente as pessoas percebem, sabe? E eu vejo, assim, algumas pessoas que saíram do mercado de trabalho e que eu vi, assim, que a postura não era uma postura, assim, tão proativa. Você sente que a dificuldade é maior para voltar para o mercado de trabalho, sabe? É nítido. E você vê quando a pessoa, sabe, é uma pessoa aberta para tá ajudando o outro, tá resolvendo problemas que nem sempre tem a ver ali com o dia a dia, com as tarefas dela. É assim, eu já tive, né, um cargo de gestão, então você vê que os comentários todo mundo acaba percebendo, e não é uma coisa assim que acontece naturalmente, porque você vê a postura de cada funcionário. E as pessoas comentam, enfim, isso aí acaba que é perceptível. E aí, naturalmente, eu acho que até uma questão, não sei, assim, energética, sabe? A Cris está aqui para falar com a gente que quando você tem uma postura de tá ajudando o outro, de teamwork, de estar trabalhando junto com os outros funcionários, de estar oferecendo mais, agregando valor, é impressionante como volta para você. E volta mesmo. Volta porque as pessoas acabam querendo te ajudar, as pessoas sabem que você acaba se relacionando com outras pessoas. Quando você precisa de alguma coisa, as pessoas acabam se propondo ali, se disponibilizando para estar te ajudando. Então, assim, eu acho que é um círculo virtuoso. Eu acho que é aquele ganha-ganha, sabe? Então é isso. Eu vejo muito dessa forma. Eu acho que essa postura faz toda a diferença. Ó, as meninas estão concordando com você. Thaís Risse dizendo que volta mesmo. Cristina está dizendo que, sem dúvida, isso faz toda a diferença. E eu acredito sim. Também concordo com elas e com você. Juliana, e agora para quem está de repente, ó, Maísa também concordando. Para quem está em um momento de transição ou para quem está começando aí algo novo, o que que você aconselha no que diz respeito a essa questão para desenvolvimento de uma postura de líder? Eu acho que assim, o mais importante é, independente da onde você estiver, do seu momento, eu acho que assim, primeiro de tudo, eu acho que é valorizar o nosso potencial, sabe? Valorizar o que a gente tem, o nosso momento, sabe? Assim, essa questão da gratidão, né? Que eu falo muito sobre isso, sabe, você ser grata até onde você chegou, grata pela sua história, que aí entra o storytelling da Maísa, de você realmente reconhecer, ok, eu tô nesse lugar, de repente não é o lugar que
eu gostaria de estar, mas é o lugar que eu estou. Então, você realmente abraçar aquilo, reconhecer, ser grata e você pensar, ok, o que que eu quero? Eu quero dar o meu melhor nisso. Né? Eu tive, agora eu tô me lembrando uma conhecida minha que entrou em contato comigo falando que ela estava num cargo ganhando mais do que ela ganhava na outra empresa, mas não era um cargo de gerente. Ela falou para mim: Ai, Ju, eu acho que eu posso dar tanto mais. Eu estou num cargo que, sabe, assim, não tem desafio nenhum, então eu estou fazendo assim o extremo necessário. Aí eu falei para ela, eu falei, sabe, você pensando assim, você vai, sabe, tá mandando uma mensagem totalmente negativa, sabe, para os seus chefes, enfim, você tem que, não importa, mesmo que você esteja naquele cargo que você sabe que você pode fazer muito mais, faça muito mais, independente do cargo que você tem, sabe? Então, assim, eu me lembro. Estou me lembrando aqui, meu avô, ele falava uma coisa tão importante para mim que eu sempre guardei assim. Eu era apaixonada, sempre fui apaixonada pelo meu avô, e ele falava uma coisa assim muito bacana. Ele falava, Juliana, ó, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas se você quiser vender prego, eu me lembro que ele falava isso. Se você quiser ser uma vendedora de prego, seja uma vendedora, mas seja a melhor vendedora de prego. E outra coisa, aprenda tudo sobre o prego. Seja expert no prego, sabe? E quando você for falar, fale com propriedade. Fale sabendo do que você está falando. E mais do que tudo, você se posicione de uma maneira única. Ju, você contou aí esse relato do seu avô, me emocionou aqui. Que lindo! Acho Ah, que as querida. meninas devem ter falado a respeito disso. Um conselho sábio e pleno de praticidade, não é verdade? Exato, tão simples, não é? Ai, às vezes a gente não precisa complicar muito, gente. Tem umas coisas tão. É aquilo, eu acho que vó e vô tem isso, né? Minha mãe Sim, também, elas falam coisas assim e a gente fica do céu, né, frases sábias, assim, muito, muito bacana. sim. Agora, Ju, para quem tem interesse de saber um pouco mais a respeito do teu trabalho, ou que ferramentas você pode compartilhar aqui com a gente que podem nos ajudar nessa questão de assumir liderança, ou entender melhor nossa essência, dar o nosso melhor, independente de qualquer posição, que caminhos a Juliana Lima nos oferece? Eu posso dizer que assim, o meu programa está totalmente ligado a isso, porque uma coisa importante que eu acho muita gente fica com essa ideia de que as pessoas já nascem líderes, as pessoas já nascem. Para você ser líder, você tem que ser super comunicativo, a pessoa já nasce como líder. E realmente não é uma verdade. Eu acredito, com tudo que eu venho aí, com toda a minha experiência e tudo que eu venho aprendendo, é que todo mundo tem um líder dentro de si. E esse líder, ele é único, autêntico. Então, as habilidades que cada um perceber que não tem, falar, eu quero melhorar a minha habilidade de comunicação. Você pode treinar, você pode, através de ou uma coach, uma mentora, ou você fazer qualquer tipo de curso, tem ferramentas para você realmente melhorar habilidades, mas você saber que você tem total potencial, sabe? As respostas estão aí dentro, é só uma questão de você, primeiro, ter uma visão positiva em relação a você, ter clareza das suas potencialidades. Eu acho que isso é muito importante, não é, Vera? Eu acho que a gente Sim, fica. As pessoas são muito críticas, a gente é muito crítico com nós mesmos. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ser muito cuidadosa, né? Eu não sei se só tem mulheres aqui, mas a gente tem que cuidar muito da gente, a gente tem que ser muito leve, sabe? Leve e parceira mesmo da gente, porque senão.
a carga que a gente coloca de cobrança, de autocrítica é tão forte, e isso daí a gente realmente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que primeiro de tudo é a gente ter clareza de quem a gente é, das nossas potencialidades, tentar, sabe, fazer essa autoanálise, viver no presente. Eu acho isso muito importante, a gente ativar, sabe, a nossa parte, que é o nosso córtex pré-frontal, a gente ativar a parte inteligente da nossa mente para a gente realmente poder decidir quem a gente quer se tornar, né? Que aí tem a ver com a identidade. Eu acho que a gente, ok, se eu não estou tão satisfeita comigo nesse momento, o que que eu preciso fazer para eu me tornar essa pessoa que eu desejo ser? Né? Quais as ações, o que que eu faço hoje? Eles- Essas ações e esses comportamentos estão me levando para onde eu quero chegar, para a pessoa que eu quero me tornar. Então, isso eu acho que já começa dali, sabe, Vera? Que é o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, a gente primeiro reconhecer quem a gente é, ter gratidão e ir pensando o quê? Esses hábitos que eu estou tendo hoje, tão alinhados com quem eu quero realmente ser, tão alinhados com os meus objetivos, porque é aquilo, a gente tem que pensar que as ações de hoje é que vão definir o nosso futuro. Tem gente que fica, ai, né, quero saber como é que vai ser meu futuro. Vê como é que você está tratando, o que que você está comendo, se você está fazendo exercício, se você está se cuidando, porque é aquilo, se a gente não fizer isso, né, quem que vai fazer? Então aí a gente começa, porque tudo começa do quê? Quando a gente tem esse autocuidado, naturalmente aumenta a nossa autoestima e aí, consequentemente, a nossa autoconfiança. E aí vem a autoliderança, que eu acho que você consegue realmente ter esse posicionamento de falar, não, eu sei quem eu sou, eu confio em mim, porque eu acho que também tem uma questão de confiança, sabe? Se a gente não confia na gente, se a gente se propõe a algo que a gente não cumpre, isso vai refletindo negativamente na nossa autoestima e na nossa autoconfiança. Então, assim, eu começaria por aí, sabe, Vera? E aquilo, se precisarem de qualquer direcionamento, de qualquer ajuda, eu me coloco super à disposição e que vocês tenham em mente isso, sabe? Primeiro que ninguém nasce pronto, eu acho que, né, ninguém é melhor que ninguém, eu acho que cada um nasce com suas potencialidades únicas. Então a gente só precisa ajustar, reconhecer o que que a gente tem de bom, o que a gente puder melhorar, a gente ir melhorando sem tanta pressão, sem tanta autocrítica e é isso, eu acho que é basicamente isso e decidir onde quer, porque eu acho que tudo é uma decisão, né? O que que você quer da sua vida? A gente vê realmente, fala, isso que eu estou vivendo, esse momento que eu estou vivendo agora, está alinhado com os meus valores, está alinhado com realmente o que eu quero, os meus sonhos. Então tem uma série de detalhes aí que eu acho importantes. Falando em essa série É de isso. detalhes que você disse que acha importante, eu fui anotando aqui algumas palavrinhas ao longo da nossa conversa. E se tivéssemos fazendo uma sopa sobre assumir a liderança, eu anotei aqui alguns ingredientes que são essenciais para deixar ela mais saborosa. Primeiro, proatividade, para que a gente possa é, chegar onde quer. Comunicação clara, direta e assertiva, para que todos saibam onde queremos chegar. Liderança humanizada, para que mais pessoas possam vir conosco. Resiliência, para que possamos lidar com desafios e obstáculos que possam surgir ao longo do caminho. Foco, para que nunca possamos esquecer de onde queremos chegar. Motivação, lembrar sempre do fogo que arde em nós e que nos leva até onde queremos. Disciplina, para que a gente possa continuar mantendo o passo. E, não menos importante, valorizar quem somos. Sermos gratos por quem fomos, pela nossa história, por quem somos e por quem seremos. Olha só, fiz um texto aqui, sei nem só com essas palavrinhas que eu anotei com base em tudo que você compartilhou. Muito obrigada. Ai, que Muito maravilha! Muito bom. obrigada, Vera, amei. E assim, e só um detalhe, adicionando em tudo que você falou belamente, falar que
é aquilo, a disciplina nada mais é que o quê? Ela é a ponte, né, entre os nossos sonhos e as nossas conquistas. Então, assim, para vocês sempre terem em mente que a disciplina, porque as pessoas têm às vezes uma percepção um pouco negativa em relação à disciplina, mas é pensar que a disciplina ela tem que andar junto com a motivação. Só que quando não tem a motivação, a gente aciona essa disciplina, que aí a gente consegue aí deixar a gente seguir em frente mesmo sem a motivação, porque vai ter momentos que a gente não vai conseguir acordar e falar, não, eu quero fazer. Não, a gente muitas vezes a gente não vai, porque isso é como a nossa mente foi configurada, digamos assim. Então a gente tem essa tendência a não gastar energia, a ficar na zona de conforto. Então, para a gente conseguir mudar esse jogo, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que acionar a disciplina e falar: não, meu objetivo é maior, eu quero seguir em frente e vamos que vamos. Isso aí, vamos que vamos. Ju, obrigada mais uma vez. Meninas, obrigado vocês também por estarem aqui conosco. Se quiserem, a gente pode abrir aqui 5 minutinhos para trocar uma ideia, se vocês tiverem mais perguntas. Se não, a gente pode só fazer uma fotinha, né? Vamos nos Vamos. organizando para fazer uma fotinha, abrindo aqui câmeras. Juliana, obrigada pelos ensinamentos. A Lucivanda falou. Ah, A Leia também tinha dito que amou, gostou bastante, mas devido a um compromisso não ia conseguir continuar mais. tá, mas tá ótimo, que bom que participou. Um prazer tê-las aqui. Então tá ótimo. Meninas, dúvidas, perguntas para a Juliana? Alguma colocação? Oi, Vera, eu quero fazer. Claro, fica à vontade, esse espaço é nosso. Ai, obrigada. Bom, quero cumprimentar sempre a Ju, né? Quero agradecer pela disponibilidade dela de vir compartilhar. Eu tenho a grata satisfação de conhecer por dentro essa história que é linda, maravilhosa. E eu gostei muito, Ju, de quando você disse que de fato é simples, é a gente que complica, né? A nossa cabeça ela, quando está no automático, principalmente, ela nos leva a caminhos que não são mesmo nada bons, mas eu acho que você trouxe ensinamentos e falas muito poderosas no sentido de a gente ser um pouco mais prática. E se tem uma coisa da energia masculina que a gente pode tirar e pôr na prática e saber que ela complementa, né, nossa energia, que é tão bom, é essa racionalidade que você trouxe, né? Essa prática, tá, vamos para o game, vamos para a prática, o que que precisa resolver? Eu não gosto mais daqui, eu quero para outro lugar, com quem que eu tenho que falar? Então, é mais para dizer que eu reconheço e honro a sua história nesse sentido e que ela sempre, sempre me inspira muito. Queria que você soubesse disso e que eu sempre falo de você para outras pessoas, sempre procuro dividir o quão é lindo, né? Eu tive a oportunidade de estar na sua casa em Miami e entender o fluxo e tudo que você criou a partir desses ensinamentos que você trouxe. Então, olha que lindo, né? Toda uma vida construída, toda uma história feita até aqui, a partir de tudo isso que você compartilhou, que não é pouco, mas pode ser simples, embora não seja fácil. Então, muito obrigada, viu? Um beijo enorme. Linda também. Olha, você sabe que também a admiração por você Nossa, é linda. você pode ter certeza que eu te admiro muito e foi muito importante o seu trabalho para eu reconhecer essa história e para eu estar podendo estar compartilhando, porque eu acho que dá essa clareza. A Maísa tem um programa Storytelling Me que não sei se Hum. todas já conhecem, mas que foi muito significativo, muito transformador na minha vida. Então, super aconselho. Obrigada, minha. Obrigada, Ju. Alguém mais quer fazer alguma Vou observação? dar só uma palavrinha, gente. Não Lucivanda, conheço vocês ainda, é o primeiro encontro, né? nova E master, assim, viu, gente? Aqui do nosso Ceará. aí todo mundo é do Ceará aí? Não, não, as meninas, a Juliana Ah, Não, tá sim. em não. Não, sou de Miami, Brasília. Cláudia em Brasília, Thaís e Maísa em Vancouver. Aqui o pessoal é espalhado. Muito boa a sua fala, Juliana, né? Muito obrigada. E assim, eu estou como líder, né, de uma empresa, de uma fazenda de rosas, a gente tem 170 pessoas
E é um desafio diário e constante. Eu tive que, para facilitar minha vida com eles, eu tive que estudar muito sobre controle emocional. Ajuda muito a gente a ser um bom líder. Muito. Mas assim, e você falou, cada história vale, né? Principalmente para nós mulheres. Todas as mulheres têm sua história, têm sua importância. Isso é para ser valorizado, porque cada um tem um contexto diferente, né? Não é porque eu estou à frente de uma grande fazenda que minha história é melhor ou mais importante que a de ninguém, não. Cada um tem o seu contexto. E é isso, meninas, é os desafios diários e constantes. Enquanto nós estivermos aqui neste planeta, neste plano, a gente vai ter desafios, preocupações, mas o importante é a gente escolher levar a vida leve. Mas tentar escolher, né? Todo dia de manhã eu escolho ser feliz, mesmo que no final do dia não tenha sido muito legal, mas a minha primeira escolha diária é essa. Muito Ah, obrigada pela partilha. Verdade. Eu queria falar também um pouquinho. Cláudia, fica Boa à tarde, vontade. meninas. Eu tô chegando agora também no grupo, sou de Brasília. Ju, obrigada aí pela sua história. Você contando a sua história, a gente acaba voltando na nossa também. E eu comecei desde criança, assim, essa parte também de liderança e graças a Deus, hoje eu estou liderando também um movimento feminino aqui em Brasília, que é o Eleve 360 Brasil. E posso dizer que estou muito feliz de estar participando desse grupo com mulheres incríveis, conhecendo histórias incríveis. Estou muito feliz, viu, de estar com vocês aqui. Espero que a gente possa crescer muito ainda juntas. E já quero fazer um convite, tá? Para dia 10 a dia 13 de março de 2026, a gente vai fazer o Eleve em Alto Mar. E todas vocês estão convidadas a participarem, tá? De repente está aí fora do Brasil, mas está no Brasil. E eu estou procurando líderes femininas para ser embaixadora também do Eleve. Se tiver alguma, né, que quiser, estão abertas a participar, mas se tiver alguma líder, eu gostaria que se manifestasse para estar com a gente como embaixadora para trazer mais mulheres para esse encontrão que vai ter. A gente vai sair de Brasília para Santos, para o Rio, vai parar em Búzios e retorna para São Paulo, tá? Estão todas convidadas. ai, Uau, muito prazer, legal. seja bem-vinda. Obrigada por esse feedback maravilhoso também. Vamos trocar sim, vamos estar em contato. E esse evento aqui, com certeza, a gente fala, com certeza as mulheres do clube vão se interessar. Tá Então, bom, muito obrigada. obrigada. Meninas, é isso. Então, acho que nossa missão aqui foi bem cumprida. Juliana, obrigada mais uma vez. Vocês que estão conosco também, muito obrigada, porque essa conversa com a Juliana não teria o mesmo gosto, não teria sido tão boa se não fosse também a participação de vocês e a contribuição de cada uma. Muito obrigada. Exatamente. Obrigada, Obrigada. prazer. Até Vera, mais, adorei. gente. Obrigada pelo convite. Ai, Tchau, menina. Tchau, Tchau, gente. tchau. tchau, Obrigada. tchau. Tchau.